Na terra delícias, coisas lindas e prazer, que o homem pode a tudo usufruir. Mas a alegria sempre passa, um rio a correr, vastos caminhos, é sempre o amargo fim. Nada é tão real como Jesus. Nada é tão real como Jesus. Resplandecente é o sol, cintilante é a luz, mas nada é tão real como Jesus. Mas nada é tão real como Jesus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, uma satisfação estar aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Um feliz ano novo para todos, um bom 2026, né? Faz um tempo que a gente não faz transmissão devido a alguns problemas. Também devido a nós termos mudado de casa. Então vocês sabem como mudar de residência é uma coisa um pouco estressante, um pouco chata. Então faltou tempo para poder fazer transmissão. Mas eu tenho voltado aqui com a ajuda de Deus, se Deus me ajudar, eu quero continuar a fazer essas transmissões, se Deus me permitir, falar sobre assuntos, esclarecer algumas coisas, mostrar aquilo que a gente tem visto da palavra. Amém? Então, primeiramente, Deus abençoe a todos. E hoje eu quero dar início a um assunto que eu vejo que alguns têm dificuldade para entender sobre esse assunto, falar sobre esse assunto. Não sei se é por falta realmente de entendimento ou por falta de leitura mesmo, de buscar, ou de compreensão. Mas eu, do meu coração, quero que, se Deus me ajudar, poder esclarecer um pouco. Vou arrumar a câmera aqui. Que todos possam entender, amém? Eu quero falar um pouco desse assunto, porque por que ele é importante? Porque esse assunto não é um assunto que não deve ficar somente na cabeça, como conhecimento, nível de conhecimento, mas que as pessoas possam compreender e ver isso. Bem? Então, vamos dar início, então, vamos sem perder muito tempo. Eu convido vocês para nós lermos a escritura que se encontra em Apocalipse 6. Eu quero falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, esclarecer um pouco o que significa cada um desses. Muita gente tem dificuldade onde é que começa, onde termina, o que eles representam. E é isso que eu quero falar um pouco com vocês. Amém? Então vamos ler em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao 2. E diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus, Senhor Jesus Cristo, amado Pai, gracioso Senhor, fonte de vida transbordante, eterno Pai, te agradeço de coração por tudo, porque Tu és maravilhoso. Pai bendito e santo, em nome de Jesus Cristo, eu peço perdão pelos pecados, pelas coisas que eu venho cometido contra Ti, contra qualquer coisa, hábitos, coisa que eu não deveria ter falado, não deveria ter feito. Eu não quero falar, Senhor. Eu peço que o Senhor me perdoe, perdoe os meus irmãos e nos ajude nessa caminhada, Senhor. Nesse ano que está iniciando, que o Senhor nos ajude. Sabemos que vai ser difícil. Eu peço que o Senhor aumente a minha fé, a fé dos meus irmãos, Senhor, porque sabemos que o caminho vai se estreitando cada vez mais. Que essa transmissão possa cair no coração das pessoas certas, Pai, do eleito, e que eles possam compreender e aprender de Ti. Tira toda dúvida, toda incredulidade, Pai, toda raiz de amargura, todo sentimento negativo. Ajuda essa transmissão.
Eu te peço, por favor, Pai, conduza essa transmissão em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus eterno poderoso, que Deus nos ajude. Então, irmãos, como eu disse, eu quero começar esse assunto, e é um assunto que, na minha importância, na minha visão, é muito importante. Amém? Você está meio escuro aqui, está meio claridade aqui da lâmpada. Vou tentar ver aqui um pouco. Está meio. Tá bom. Então, o que eu quero com esse assunto? Mostrar que as pessoas compreendam esse espírito, porque os 4 cavaleiros do anticristo, como nos mostrou em Mombrana, é as obras do anticristo através das eras da igreja até o tempo final, onde o diabo ele acaba se encarnando, nós sabemos disso, encarnando literalmente numa besta, numa pessoa, se tornando a besta. E Apocalipse mostra como é que ele começou e como é que ele termina. Então esses 4 cavalos mostram todas as obras do anticristo. O poder que ele age, como ele usa, o sistema que ele usa para chegar ao poder e destruir a igreja, que esse é o seu objetivo. Amém? Então, irmãos, eu quero começar lendo isso aqui para que vocês gravem a partir de agora isso aqui que eu vou falar. Vem aqui. Opa. Esqueci de abrir aqui. Agora sim. Isso está na mensagem, uma exposição das 7 eras, essa azulzinha aqui. Tá? Que eu peguei essa mais comum, porque todos têm, tá bom? Ó, exposição das 7 eras da igreja, tá? Então, nessa escritura aqui, ó, que vai ser nossa primeira, está na Revelação de Jesus Cristo, página 5. Tu pode achar que diz assim, ó. Isso é tão famoso e tão conhecido. Agora, recordem isso. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Preste bem atenção nessas 3 palavras: morna, formal e impotente, sem poder nenhum. Ele expõe Satanás, revelando suas obras. Tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isto. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja, a verdadeira revelação da verdadeira igreja, e o que ela é, e o que ela representa, ela pode fazer as obras maiores e será um exército invencível. Amém? Deixa eu ver se tem outra escritura. Não era bem essa que eu queria, mas vamos ver aqui. Exatamente, continua aqui. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, que o nosso assunto vai ser sobre esse parágrafo aqui, tá? Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos 2 espíritos dentro da igreja cristã e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Se as pessoas obtiverem a revelação dos 2 espíritos dentro da estrutura da igreja. Não é lá fora no mundo, é dentro da igreja. É isso que eu quero trazer para vocês, para nós conversarmos um pouco. Dentro da igreja. Tá? Porque é fácil comparar lá fora, é fácil comparar a igreja católica, tudo mais que a gente aprendeu, falar das velhas denominações. Mas eu quero saber hoje, dentro das igrejas, tu consegue discernir esse espírito anticristo dentro das igrejas? Eu quero que tu entenda isso. O que é o diabo para ti dentro da igreja? O que são as obras satânicas? O que é o espírito anticristo dentro da igreja? É fácil olhar lá, tá lá na igreja? Não. No meio que tu vive, as coisas que acontecem, é o Espírito Santo fazendo essas coisas? Companheirismos, igrejas co-irmãs, como se fala, coisas que acontecem, tu consegue discernir isso? Nós conseguimos discernir que isso é obra do anticristo dentro da igreja? Ou vamos dizer que tudo é o Espírito Santo? Coisas ruins que acontecem dentro das nossas igrejas é o Espírito Santo? São pessoas ungidas?
temos que discernir dentro da estrutura da igreja. É isso que eu quero trazer para você, para nós conversarmos um pouco aqui. Amém? Então, começando com o primeiro cavalo, o primeiro cavaleiro, que é o cavalo branco, tá bom? Vocês sabem. Eu vou fazer um breve resumo, tá? Mas você pode estudar mais e tudo mais. Eu sei que eu não quero demorar muito tempo também. Se não der, eu pretendo continuar. Mas eu quero que tu preste bastante atenção nisso que vai ser falado, tá bom? Bom, o cavalo branco. Cavaleiro do cavalo branco. O que o cavalo branco representa? A gente sabe que o cavalo branco representa um engano religioso. E nos abriu os selos, o profeta nos ensinou, que representa um engano religioso dentro da igreja, como ele começou, com as obras dos nicolaítas. Então, resumindo, é o nicolaísmo. Eu peguei o principal, tá? Que é o engano religioso que vem através do falso ensino. Aquilo que começou lá na era de Éfeso, né? Aquelas obras, coisinhas que a princípio ninguém deu valor, que alguém chamaria de coisinhas, pequenas coisas, tá? Talvez insignificante. O tempo foi passando, mais tarde se tornou um dito, se tornou obras, se tornou, já era costume, o tempo foi passando, já era costume, caiu no senso comum, virou dito, como diz o profeta, nos ensinou, virou um dito popular, tá? Virou coisas comuns, caiu no senso comum essas obras, essas coisinhas que pareciam insignificantes. O tempo virou doutrina, já estava sendo ensinado como doutrina da igreja, tem que ser assim, ó, isso faz parte da doutrina cristã, né? Essas obras virou doutrina, e depois dessa doutrina virou lei. Então, quem não cumprisse a lei tinha punição. Então, aquilo que começou com pequenas coisinhas virou uma lei e matava. Tá bem? Matava, virou lei. Virou por obrigação. Ou as pessoas cumpriam isso, ou então elas eram perseguidas, eram censuradas, elas eram até mesmo mortas, porque virou lei. E se tem lei, tem punição. Isso é o que deu início a esse sistema nicolaíta. Muita gente ainda, pessoas melhores do que eu, pastores melhores do que eu, têm capacidade para falar sobre isso. É uma coisa muito mais complexa. Ah, enganando os leigos. É verdade, enganando os leigos, enganando os ignorantes. É um espírito que engana os ignorantes. Desculpa. Por que enganou os ignorantes? Por que conquistou os leigos? Não me diz leigos. Por quê? Porque eles relaxaram, ficaram relaxados. É isso que significa a era de Éfeso, relaxados, descansados. E por pararem de buscar Deus, pararem de ler, pararem de deixarem o amor de Deus em segundo, terceiro, quarto lugar em vez do primeiro lugar, o povo se acomodou. Então o espírito anticristo entrou e conquistou os leigos, conquistou os ignorantes. E ele conquistou de forma sutil. As pessoas já estavam crendo nessas obras, nessas coisas. Então, resumindo isso, nicolaísmo é isso. Mas ele começa de forma sutil, ele conquista os ignorantes. As pessoas que não leem, as pessoas que não buscam, que não jejuam, que não se aprofundam diante de Deus, elas são conquistadas, porque a palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de entendimento. E o entendimento vem através do ensino, através da pregação da palavra, através da instrução. Pessoas que não lê, não sabem, não buscam, vão aceitar qualquer coisa que vem dos púlpitos. Homens ungidos, que talvez até homens bons, com boa intenção, mas o Espírito pega eles propagam aquilo como sendo a verdade, as pessoas acreditam neles. Porque, como diz o profeta, as pessoas crerão nos seus pastores, se apegarão àquilo como na vida ou morte. Mas pessoas que não lê, pessoas que não buscam, vão aceitar aquilo como sendo a verdade quando é a mentira. Então elas foram conquistadas, porque elas se tornaram ignorantes, elas se tornaram leigas por falta de entendimento. Então, resumindo, é isso que é o nicolaísmo, entre muitas coisas. Tá? É o falso ensino, e o falso ensino tem muitas coisas, tem a ver com a administração da igreja, tem a ver com dízimo, tem a ver com ordenação, tem a ver com a estrutura da igreja, com a ordem da igreja, pregação, doutrina, essa doutrina, vai uma série de coisas. Vai tirando um monte de fator e vai colocando as suas ideias, tá? E a igreja se torna, então, impotente e morna, né? Sem poder nenhum, como a gente leu aqui. Porque o que dá o poder é a palavra de Deus. Mas vamos continuar lendo aqui. Então, essa primeira mensagem aqui, o Cavaleiro do Cavalo Branco, que eu quero ler, que está mais especificamente no versículo 2, que diz assim, né, que a gente leu. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco.
E foi-lhe dada uma coroa, foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Então, essas duas características que eu quero pegar aqui, que ele tinha um arco sem flecha, que a gente sabe, e uma coroa, foi dada uma coroa. Então, ele foi coroado. Bem? Vamos ler aqui. A era de Pérgamo na mensagem às 7 eras. Eu vou usar toda essa mensagem, tá? Quando eu me referir, irmãos, às 7 eras da igreja, o resumo, é sobre essa aqui, tá? Bem nessas páginas aqui. Tu pode acompanhar lá junto, se tu tiver em casa essa mensagem. A era de Pérgamo, página 173. Agora, isso aqui é só o início, tá, irmãos? Olha como começa o nicolaísmo. Como é que começa conquistando os leigos? Primeiro, tem que tornar as pessoas leigas. Tem que ter leigo, tem que ter ignorante para ser conquistado. Tá? Para ele conquistar, para tomar o poder. É igual a política do nosso governo. Quanto mais ignorante as pessoas são, quanto mais elas não conhecem a verdade, mais fácil elas são dominadas. Tá? Todo sistema é assim, tá bom? Qualquer lugar que tu vai. É uma forma de tu chegar ao poder, é tu conquistar os ignorantes. Então tem que ter ignorantes, tem que ter leigos. Tem que tornar eles ignorantes, tem que tornar eles leigos, para que então eles possam ser dominados. Agora, esta doutrina nicolaíta, esta regra que foi estabelecida na igreja, não agradou muito bem uma porção de pessoas, porque elas podiam ler a epístola. Então, aqueles que não eram ignorantes, os instruídos, os sábios na palavra, podiam ler a palavra. E aqui o profeta está dizendo, então uma porção não era conquistada. Essa, infelizmente, hoje é a minoria. É muito poucos que não são conquistados. Por quê? Porque têm o desejo de buscar Deus. Leiam as escrituras, ouvem. Porque eles podiam ler as epístolas, ou a composição esporádica sobre a palavra, escrita por alguma pessoa piedosa. Então o que fez a igreja? Olha só, o espírito errado. Excomungou os mestres corretos. Primeira coisa, excomunga os mestres corretos que vão trazer a palavra correta, as doutrinas corretas. Tem que tirar eles fora, porque são eles os que propagam a verdade. Para eu conquistar os leigos, para eu conquistar o ignorante, para eu tornar a pessoa ignorante, eu tenho que tirar o verdadeiro ensino e tem que dar um falso ensino. Esse é o espírito diabólico. Tá? Tira os verdadeiros, a verdadeira instrução para que eles possam tomar conta. Excomungou os mestres corretos e queimou os rolos de pergaminho. Eles disseram, é preciso instrução especial para ler e entender a palavra. É o que muitos dizem hoje dentro das igrejas, né? O pastor não entende, ele diz, irmãos, fica que sai do púlpito, não estuda, não lê essa mensagem enquanto o pastor não lê, tá? Porque o que ele está dizendo? Olha, eu sou burro, eu sou ignorante, eu não busco e eu quero que tu fique no mesmo nível que eu, tá? Eu tô nesse nível aqui e eu quero que tu fique aqui. Não vai ficar aqui em cima, tá? Porque eu não me dedico, eu não busco, eu não tenho entendimento, então eu quero que a minha igreja também não tenha. Resumindo, é isso que eles falam. É isso que o Espírito propaga. Diz que é difícil e tudo mais. Eles dizem, é preciso instrução especial para ler a palavra e entender. Ora, até mesmo Pedro disse que muitas coisas de Paulo escreveu eram difíceis de entender. Tendo tirado a palavra do povo, né? Hoje eles não tiram do povo, mas com palavras eles acabam tirando a palavra do povo. Ora, até mesmo Pedro disse isso. Tendo tirado a palavra do povo, logo coube o povo ouvir somente o que o sacerdote tinha a dizer. E fazer o que eles diziam. Existe tal semelhança no nosso meio hoje? Existe. Tira o conhecimento do povo, não incentiva a ler. Tenta manter ele aqui no nível aqui embaixo. O pastor, os mestres hoje estão no nível aqui embaixo. Todos os sentidos, tá? Tanto moralmente, como requisitamente, como espiritualmente, é tudo. E aí querem que o povo fique aqui embaixo. O povo aqui embaixo é conquistado por esse espírito. Somente o que tinha a dizer, né? Eles chamaram isso de Deus e a sua santa palavra. Veja, olha o que o profeta está dizendo. Eles chamam isso de Deus e sua santa palavra. Tá? Olha como é que começa a conquistar. Eles tomaram controle da mente e da vida das pessoas e fizeram-lhes servos de um sacerdócio despótico. Como eu gosto dessa escritura, eu li muito isso aqui. Tá vendo? Tiraram os mestres para parar de propagar a verdade, os verdadeiros pregadores. Censuraram a verdadeira palavra. Dizem que é difícil de entender a palavra de Deus. Dizem que isso é a palavra de Deus e que as pessoas devem ficar com o que eles dizem e não correr atrás. Isso é a base do nicolaísmo, tá? A base da base, é o alicerce do nicolaísmo. Instruir as pessoas ao ignorantato, vamos dizer assim, a leiguice, tá? Para que eles possam ser conquistados. E assim, esses homens chegam ao poder. Esse espírito chega ao poder.
Tem, como eu digo, como é que ele chega ao poder? Pelos ignorantes, pelos leigos. Então ele tem que ter pessoas leigas, tem que ter pessoas ignorantes da palavra. Então você viu, tira o poder, então faz delas servos de um sacerdócio despótico. Amém? Mas em si o que é... outra escritura aqui para a gente continuar, que é apenas um resumo, tá? Um resumo das eras agora, na página 335. Mas o clero, né, todos a liderança espiritual, a parte eclesiástica, né, quando fala clero é a liderança espiritual, tá? Toda a parte religiosa. O clero sempre olhando para a liderança divina, mais a humana. E assim ao dar honra onde a honra não era devida. Recentemente a gente falou, eu falei no final de ano lá na igreja de Pinhais, lá no Pastor Márcio, eu falei um pouco sobre isso. Hoje eu até quero continuar um pouco aqui. Dar honra a quem não merece honra, dar honra devida. E aqui então Deus está dizendo através do profeta que estavam dando honra a quem não merecia, a certas lideranças. Tá? Honra que era devida. Encontramos que a verdadeira igreja foi manchada pelo humanismo. Com o nicolaísmo estabelecido, aí olha só uma das coisas que está dentro, aí nesse campo, esse leque que tu abre do nicolaísmo, existe muitas coisas. Aqui o profeta dá um exemplo, ó, que nós cansamos já de falar, muitos ministros já falaram, muitos não, poucos, muitos poucos, né? E falaram propriedade, falaram baseado em experiências vividas e a palavra. Então, dentro desse leque nicolaísmo está isso aqui, ó. Sucessão apostólica, ministros nomeados não pelo povo, né, por eles mesmos, né, pastores eleitos por votação, etc. Entre outros aí entra, tá? Entra aí a administração da igreja, a ordem da igreja, manuseio dos dízimos, requisitos para operar dentro da igreja e por aí vai. O leque é grande, viu? O leque é grande. Faltava apenas um passo para a falsa igreja dar início ao balanismo. O segundo passo para as profundezas de Satanás. Já estava em pleno progresso. O segundo passo já estava em pleno progresso, que é o segundo passo, é o balanismo, né? Mas primeiro tem que ter o nicolaísmo, tem que ter leigo, tem que tornar as pessoas leigas, tem que tornar elas ignorantes. Sem conhecimento de Deus, dá para elas uma falsa doutrina, um falso ensino, elas creem naquilo, se tornam impotentes, mornas e frias. Essa é a estratégia desse espírito, é a estratégia do diabo. Uma igreja sem poder, é uma igreja ignorante. Então, deu para conhecer um pouco do que o profeta disse aqui, apenas um resumo, tá? Do que ele nos mostra, do que ele nos ensina a respeito do nicolaísmo, que foi o que começou a entrar na igreja e está até hoje, não perdeu. Tá? O que acontece é que o cavaleiro do cavalo branco ele vai ganhando cada vez mais poder e mais poder. Então, é como diz o profeta, ele desce de um cavalo e sobe em outro. É o mesmo ser, é o mesmo diabo, é o mesmo demônio, é o espírito do diabo, é o espírito anticristo. Mas, por exemplo, ele sai do cavalo branco e vai para o cavalo vermelho, ele não deixa de ter o poder do cavalo branco. Ele não deixa de enganar com um engano religioso. Ele só apenas vai ganhando mais e vai agregando mais. Então aqui é apenas um resuminho, tá? É só para vocês verem como é que funciona aqui as obras do anticristo, tá? Porque são os cavaleiros, né? Então aquele espírito, se vocês vejam aqui, ó, desde Éfeso eu fiz aqui até o final, até o fim de Laodiceia, onde é o fim dele. Fim de Laodiceia eu me refiro ao final do arrebatamento, tá? 3 anos e meio e depois aquela batalha do Armagedon que vem é o fim dele. Tá? Então eu botei aqui, ó, fim de Laodiceia, tá bom? Então como é que ele começa? Através do tempo, através das eras, tá? Então aqui, o cavaleiro branco, o que que acontece? Ele vai de Éfeso, ele vai até meados de Pérgamo aí, tá? Por que Pérgamo? Porque você lembra que diz ali, ele tinha um arco na mão e ganhou uma coroa. Então ele foi coroado. E o profeta nos explica em muitas e muitas e muitas mensagens, que eu não vou trazer aqui, porque tu já sabe, principalmente no primeiro selo, todos os selos, tá? Ele foi coroado. Como é que ele foi coroado? Ele foi coroado no Concílio de Nicéia, então, onde ele se encarna, onde esse espírito agora tem vida, tem um corpo, ele possa propagar. E ali, então, é o fim da cavalgadura branca, vamos assim dizer. Não que acaba o poder do engano religioso. Então, ele é coroado aonde? Ele é coroado em Nicéia. Tá? Então, ele cavalga pelas eras de Éfeso e Esmirna. Tá? Esse engano religioso vai até 327 no Concílio de Nicéia, onde, então, ele é coroado. Tá? Onde, então, ele é coroado. Então, ele ganha mais poder. Ele ganha poder. Então ele já não é mais apenas um engano religioso, agora ele parte para outra esfera. Tá?
Nós vamos ver aqui. Então aqui é apenas um resuminho para te entender. O cavalo branco ele cavalga aquelas obras que começou, aquelas coisinhas que começou em Éfeso e virou doutrina até a era de Pérgamo, aí, então, onde ele se encarna. Então, que a gente sabe que a partir daí foi o surgimento do primeiro Papa, vamos resumir assim, né, existem outras questões aí no meio, mas vamos dizer assim, através de Constantino, que a gente já sabe, a história mostra, o famoso Concílio de Nicéia, foi estabelecido tudo. E então agora aqui a igreja agora começa a unir com o Estado, que é o nosso segundo assunto. Então aquele engano religioso foi vindo através dos tempos, quase 300 anos, e agora ele ganha esferas maiores, ele tem poder maior. Então, resumindo essa obra dos Nicolaítas, que começou aquelas coisinhas, foi ganhando corpo até Pérgamo em 327 aí, é a cavalgadora onde ele é coroado. Por isso que o profeta fala, foi coroado e recebeu essa coroa. Você não pode coroar um espírito, tu coroa uma carne, um corpo. Mas esse espírito ganhou corpo, ganhou forma humana. Tá bom? Então eu pergunto para vocês, esse espírito do engano religioso se encontra nos nossos dias hoje ou não? Ou só foi para aquele tempo? Hoje não existe engano religioso. Não existe incentivo à ignorância, por acaso. Não existe conquista aos leigos. Não existe obra dos nicolaítas. Existe. Então tu vê que claramente dentro das igrejas da mensagem do tempo final, esse espírito anticristo do cavalo branco, do nicolaísmo, ele cavalga dentro da igreja. Agora as pessoas veem como nicolaísmo como apontando para a denominação. Mas tu tenha isso em mente, quando as pessoas identificarem dentro da igreja, dentro da estrutura da igreja, todas essas obras, isso deve ser varrido da igreja. Para a igreja ter poder, para a igreja ser operante, isso tem que ser varrido. Tá? Não adianta olhar lá fora, tem que olhar dentro da nossa igreja. Existe obra nicolaíta aqui? Existe um domínio pela ignorância? Existe um incentivo pela ignorância? Existe aqui um domínio para conquistar os para obter poder? Isso é nicolaísmo puro, entre outras coisas. Pastor com mais de uma igreja, mais de um corpo local, ordenando vários pastores, pastores sem requisito. Tudo isso é nicolaísmo e ponto final. Por quê? Porque está escrito. Nosso profeta trouxe o que está escrito e nós cremos nisso. Passou disso, é diabólico. É sim, sim e não, não. Mas Tiago, tu está falando do espírito anticristo lá dentro. Meu Deus, os homens ungidos, igreja ungida. É o demônio que está lá dentro. Eu quero que tu entenda, que tu diferencie de ser nesse espírito lá dentro. Eu não estou dizendo que os homens são os demônios, mas o demônio está muitas vezes sim usando eles. E eles não percebem porque eles não conhecem, porque são leigos, são ignorantes. Eles não vêem esse espírito anticristo lá dentro. É simples assim. Amém? Então, o nosso segundo passo aqui, irmãos, é falar agora sobre o cavalo vermelho. Tá bom? Então você já viu aqui aonde ele vai. Vamos voltar aqui. Ó, tá vendo? O cavalo branco vai até a Era de Pérgamo, em torno de 300 a Era de Pérgamo começou por volta de 312, né? Em 327 foi o Concílio de Nicéia, bem no comecinho da Era. Então aqui ele desce do cavalo branco, não é apenas um engano religioso, ele é coroado e ele segue adiante agora montado no cavalo vermelho. O que significa o poder do cavalo vermelho? O que significa esse poder? É a união da igreja mais o Estado, ou seja, o surgimento de um papa, tá bom? É a união do poder religioso com o poder político, ou seja, gerando um poder despótico. Quando tu junta o poder religioso, tu tem toda a autoridade religiosa e a autoridade política, tu tem um poder despótico. E aqui, de novo, falando o que é despotismo, o que é um poder despótico. Despotismo é uma forma de governo autoritário onde todo o poder se concentra na mão de uma única e exclusiva pessoa. Outra definição, né? Forma de governo onde todo o poder, irmãos, está concentrado em apenas um governante de maneira isolada, arbitrária e autoritária, onde o governo possui total autoridade e controle de tudo. Aí eu botei um exemplo, né? Por exemplo, um papa ou um ditador, né? Um na esfera religiosa e um na esfera política, mas ele tem controle total. Viu que a gente leu ali que na primeira era o nicolaísmo faz isso, conquistou os ignorantes, né? E tornou as pessoas escravas de um sistema despótico, de um poder autoritário onde somente um poder controla tudo. Bom, por que isso é mal? Porque o nosso profeta falou que isso é diabólico. Deus nunca deu na história uma autoridade total a um homem. Nunca deu.
Tá? E nós vamos falar sobre isso agora. Então, o que é o poder do cavalo vermelho? É quando há um casamento da parte religiosa com o Estado. O vermelho significa sangue. Porque agora, com esse poder, ele tem uma. Nós vamos ler aqui, tá? Está em Apocalipse 6, versículo 3, que diz assim: 3 e 4, tá? E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que ele matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Veja que ele tinha um arco antes, então ele não tinha poder, né? Sem flecha, até que ele chegou a ser coroado, então, em Nicéia. Aquele espírito foi coroado. Quando ele foi coroado, agora começa a juntar então o poder da igreja, que antes era só o poder religioso, tá? Os bispos daquele dia da falsa vinha só tinham controle sobre a parte religiosa. Mas agora, então, eles começam a ter controle sobre o Estado. Porque lembra, naquele tempo, irmãos, quem operava era o Império Romano. Ou seja, é o chefe de Estado, era o imperador. Ele não cuidava da parte religiosa, tinha os sacerdotes da Roma pagã, depois os bispos das igrejas, a falsa vinha foi crescendo. Ou seja, um imperador não cuidava da parte religiosa. Era só a parte de Estado, as leis civis. Tá? Eram os sacerdotes e os bispos que cuidavam da parte religiosa e não cuidavam da parte civil. Então eram dois poderes distintos. A partir do momento que há esse casamento, toda a autoridade civil passa na mão agora de uma autoridade religiosa. E ele começa a ter controle dos dois, da civil e da religiosa, da eclesiástica, do poder de Estado. Esse casamento, então, gerou um poder despótico, autoritário, gerou um papa, que até então não se envolvia com questões civis, não fazia as leis. Aí ele começou agora, tendo o poder, ele pode matar, ele pode fazer o que ele quiser, porque ninguém vai questionar. O poder está na mão dele, toda a autoridade está na mão dele. Mas veja, como é que ele chegou a esse poder? Pelos ignorantes, pelos leigos. Foi os leigos que empossaram ele. É os leigos que colocaram ele no poder, crendo nesses absurdos, crendo nas doutrinas erradas, crendo que aquele sistema é o certo quando era errado. Então ele ganhou o poder quem? Dos ignorantes. Então ele precisa dos ignorantes. O diabo só tem poder sobre os errados, sobre os ignorantes, sobre os leigos. Ele não tem poder ao Filho de Deus que tem conhecimento. Então ele chega ao poder o quê? Pelos leigos. Os leigos coroaram ele. Os ignorantes coroaram ele. Entendeu? Então, esse é o poder do cavalo vermelho, que é o poder de Estado mais o poder religioso. E que surge? Surge um papa, que tem domínio agora espiritual e um domínio político. Vocês vão sempre entender esses dois poderes da igreja, irmãos. Deus sempre separou isso, o poder religioso, né, o poder espiritual, a parte espiritual, eclesiástica, e a parte civil. Vocês vão ver desde o tempo de Juízes, desde o tempo lá de Moisés. Né? Deus separou, depois estabeleceu anciãos para julgar as coisas, e Moisés fica nas partes mais difíceis. Aquilo foi vindo, Deus gostou daquilo. Deus estabeleceu juízes depois. Estabeleceu sacerdotes para cuidar da parte espiritual. Estabeleceu juiz para cuidar da parte civil, da parte do Estado, dos problemas do povo. Deus separou, Deus nunca deu esse poder. Veio os reis, depois juízes se tornaram reis, os chefes de Estado se tornaram chefes de Estado. Um não entrava no campo do outro. Aí tu vai dizer, Tiago, mas o sacerdote muitas vezes estava submisso ao rei. Estava e está submisso ao rei. Sim, aqui está o chefe de Estado, que era o rei. Aqui está um sacerdote, sumo sacerdote, o chefe da parte eclesiástica, da parte espiritual. Sim, o sacerdote estava submisso ao rei. Sim. Quando se tratava de leis civis e tudo mais, tu vai ver que os reis destituíram sacerdotes, colocaram sacerdotes no templo, tudo mais. Estavam submissos ao rei, à lei do Estado. Sim, porém, a lei do Estado também estava submissa ao sacerdote. Quando se tratava as partes espiritual, pecado, expiação e tudo mais. Ele tinha que se submeter também. Um não estava acima do outro, um submetia ao outro em parte. Tanto a parte civil quanto a parte espiritual. Tu pode dar um bom exemplo nisso, é quando Isaías, sendo um rei, um chefe de Estado com autoridade civil, até para nomear e tirar sacerdotes, sim. Mas quando ele queria fazer algo espiritual dentro do templo, os sacerdotes entraram lá com os levitas e disseram, ó, tu não tem autoridade para isso, aqui tu não vai dar pitaco, aqui tu não vai mexer, isso aqui não compete a ti, isso aqui é questão do sacerdote. E tiraram ele de lá, até porque ele ganhou lepra, né, e tudo mais. Entendeu? Eles afrontaram, enfrentaram ele com a autoridade de Deus. Aqui não, tu não manda. Tu manda lá no teu castelo, lá no palácio. É lá no templo, lá em Jerusalém. Aqui no templo, quem cuida é sacerdote. Tá entendendo? É assim que Deus fez. Tu vai ver isso com Jeosafá estabelecendo isso muitas vezes, eu falei isso. Tá? Ele estabeleceu bem essa parte civil e a parte
eclesiástica, colocou um sumo sacerdote, não me lembro o nome dele lá, para cuidar, ser autoridade máxima na questão espiritual, e colocou um juiz lá para ser autoridade máxima nas coisas, nas leis civis. Deus separou isso, Deus nunca deu um poder. Entende? Quando é que isso chegou ao poder? Na era de Pérgamo, do livro de Reis ali, foi a era de Pérgamo, no tempo de Elias, quando Jezabel casou, né, com o Acabe, que era um chefe de estado e ela era uma sacerdotisa. Então se juntou-se os dois ali, foi a era de Pérgamo, foi o casamento, tá? Que significa completamente casado, quando a lei, o estado casou com a religião e aí teve o poder total. Né? A sacerdotisa de Baal casou com o estado, então começou a mandar, não só na parte, já não mandava só na parte espiritual, mas na parte civil também, entendeu? Ali foi saindo um papa. Tá? O que gerou isso? Gerou uma filha. É um casamento, gera um filho, gerou uma filha com autoridade total. Entende? Isso que é o poder do cavalo vermelho. A parte religiosa com a parte estatal. Por isso que tu vai ver lá em Apocalipse 10, o anjo forte que desceu. Tu sabe, a besta que sai do mar representa o poder eclesiástico, o poder religioso. A besta que sai da terra é o poder político. Quando aquele anjo que colocou seu pé sobre o mar, ou seja, sobre a besta do mar e o pé sobre a besta da terra, mostrando que ele colocou os dois pés significa autoridade, mostrando que aquele anjo que desceu, ele tem autoridade sobre todo o sistema religioso e sobre todo o sistema político. Né? Que Jesus é o sumo sacerdote, ele é o chefe dos sacerdotes, ele é a autoridade máxima espiritual e ele é o rei dos reis, porque o rei é uma autoridade civil, é um chefe de estado, e ele é rei dos reis, ele é a autoridade suprema nas questões políticas, na questão estatal, ele é o maior chefe de estado que existe. E dele nos fez reis e sacerdotes, ou seja, nos fez com autoridade também civil e também com autoridade eclesiástica. Entendeu? Melquisedeque, ele é sumo sacerdote, ele é rei e ele é sacerdote. Ele é o máximo, então todo o poder se concentra nele. Então tu vê que o diabo, ele copia isso, ele também quer ter o poder civil e o poder eclesiástico, através do seu papa, através do seu homem. Tá entendendo? Então isso que aconteceu na era de o cavalo vermelho. Quando ele cavalgou, ele recebeu uma espada, por isso ele é vermelho, porque sangue, e agora ele tinha o poder para cavalgar e matar todos aqueles que discordassem dele. Porque ele tinha total autoridade, um poder despótico, um papa supremo. Mas vamos continuar lendo aqui. Tá? Então é isso que é despotismo, tá? É um poder onde controla tudo, onde toda a autoridade está dentro da igreja. Digo, está na igreja, está dentro da mão do homem. Então, dentro da igreja, você pode. O que eu fiz aqui? Um pouquinho que eu tô meio perdido. Funciona isso na igreja? Toda a autoridade está concentrada no homem? Eu pergunto, tu tem que identificar isso dentro da estrutura da igreja. Toda a parte, autoridade espiritual e autoridade, vamos dizer, política da igreja está concentrada na mão do homem? Se está concentrado na mão do homem, é o poder do cavalo vermelho. Nós estamos vendo aqui, nós vamos ver o que o profeta fala. É o poder do cavalo vermelho, a obra do anticristo está correndo frouxo ali. Porque não pode ficar na mão de um homem só. E não foi dado, nós vamos ver aqui. Então, para continuar aqui, só um breve resuminho para vocês verem como é que funcionou desde o plano de Deus, porque o caráter de Deus não muda, os princípios de Deus tu sabe que não muda. E isso vem vindo até o tempo da sua igreja. Algum resumo aqui que eu já passei por isso aqui, eu não vou voltar, né? Passamos muitas e muitas vezes. Tá? Um sacerdote e algumas atribuições do rei ou juiz do Velho Testamento, né? O que o sacerdote cuidava? Das leis cerimoniais, né? Ou ordenanças, né? Que eram os rituais, as solenidades, festivais, sagrados, costumes importantes. As leis de saúde, por exemplo, comida, alimentação, higiene, doença, curas, funerais. Tudo isso, essa autoridade estava, conhecimento e autoridade estava sobre o sacerdote. Bom, sobre os sacerdotes. Parte religiosa, parte eclesiástica. E o juiz, Tiago, e o rei, o que estava as atribuições? Ele cuidava das leis civis. Por exemplo, casamento, propriedade, indenização. Ele julgava sobre isso. Crimes de filhos, acordos e negócios, sobre as vestimentas, criação e trabalho de animal, tudo aquilo que era relacionado às leis civis. Então eram duas coisas bem separadas que Deus colocou. Não colocou isso na mão de um homem só. Nunca colocou isso. E assim foi vindo até que Deus estabeleceu a sua igreja assim, desse jeito. Nós já passamos por isso inúmeras e inúmeras mensagens falando sobre isso. Ou seja, a estrutura da igreja cristã tem que funcionar desse jeito. Dois poderes bem divididos. Para que não fique um poder despótico na igreja. Para que não fique surja um papa na igreja.
Isso é que o anticristo quer, isso é que o diabo quer. Algumas daqui das questões que envolviam juízes, né? Eu botei aqui não sacerdotes, que isso aqui já passamos por isso também. Tu pode ler lá, ó, a maioria em Deuteronômio. Não é minhas palavras, tu vai encontrar isso em Deuteronômio, tu vai ver sacerdotes se envolvendo nisso. Quem julgava esses casos eram juízes, os anciãos da igreja, os anciãos lá, que levavam até o rei depois e julgavam, porque eram questões civis. Por exemplo, acerca de testemunhas, morte por autor desconhecido, né? Aqui eu botei juiz e sacerdote, porque aqui tem os dois envolvidos, né? Qual era a função do sacerdote nessas coisas aqui, ó? Tá? Filhos desobedientes, diversos pecados cometidos, pena dos açoites, obrigação de casar com a viúva de um irmão, lei de servos e homicidas, lei de propriedade, entre muitas outras coisas. Quem cuidava eram os juízes, os anciãos, aqueles que julgavam, porque eram leis civis. É fácil de entender isso. É por isso que nunca teve uma sacerdotisa, sempre teve sacerdote. Existiu profetisa, sim. Existiu rainha, sim. Existiu. Né? Existiu juíza, sim, mas cuidavam das leis, as questões do Senhor nas leis civis. Nunca houve uma sacerdotisa que cuidasse das leis eclesiásticas ou religiosas. Isso aí desmonta todo o argumento das denominações. Entendeu? Eles falam, houve uma juíza, houve isso, houve aquilo, mas cuidavam das leis civis e não de leis. Se envolveram com questões civis e não com questões religiosas, eclesiásticas. Nunca. Então tu vê aqui alguma das atribuições. Né? Qual era a função do sacerdote nisso? A função do sacerdote nisso era esses crimes cometidos que as pessoas cometiam, que eram leis civis, eram os juízes, eram os anciãos que julgavam, junto com o rei. Então a pessoa cometeu o pecado, foi considerada condenada pelos crimes, não digo nem condenação para a morte, mas ela foi culpada. Então se levava até o sacerdote ia fazer expiação pelo pecado dela, porque foi constatado que foi pecado. Entendeu? Essa era a função do sacerdote, expiar o pecado daquele homem que tivesse cometido, que foi julgado nas leis civis. Agora tem coisas como eu digo, os reis ou juízes não se metiam, era direto com os sacerdotes, que era toda a lei e tudo mais. Por isso que estava ali. Entendeu? A parte eclesiástica está ali para auxiliar as pessoas na vida espiritual delas. Mas para isso, Deus deu uma lei, através de estatutos, através de regras, que eles seguissem no cotidiano da nação de Israel. Então, para isso, existia dois poderes bem definidos e distintos. Tá bom? Deu para entender um pouco como é que funciona e como é que funciona hoje? É a mesma coisa, isso tem que funcionar na igreja, foi o que o profeta trouxe. Trouxe a ordem da igreja, tu vê desde a instituição dos diáconos. Eles dizendo lá, ó, não tem como nós cuidar da palavra do Senhor e dos problemas. E ali Deus gostou daquilo e foi vindo pelos mesmos moldes, o profeta nos mostrou. Né, estabeleceram diáconos, depois os anciãos da igreja, para julgar os casos, e as questões espirituais ficam com os líderes, os bispos, os verdadeiros bispos, que eram as verdadeiras supervisores das igrejas, cuidar da parte espiritual. Né? Aí tu vai dizer, tá, Tiago, o pastor nomeia tudo. Não é bem assim. Ele tem a maior, como é que muitos gostam de pegar isso, só aquela parte de Hebreus, se não me engano, é parte 4, que o profeta fala a maior autoridade na igreja. É a maior autoridade, mas não é toda. Como a gente já viu aqui, toda autoridade é um poder despótico, cai no sistema do Papa, é anticristo, é diabólico. Aí eles esquecem de continuar lendo que o Mombrana fala, veja, toda autoridade espiritual, toda autoridade religiosa. Tá? Porque todos os cargos estão submetidos ao pastor, sim, porém o pastor também está submetido à questão judicial, vamos dizer assim. A igreja tira o pastor o que quiser, e deve tirar se ele caminhou fora. Ele também está submetido às leis do estatuto da igreja. As leis não devem valer só para os membros e para o pastor é outra. Não, é coletivo. Tá entendendo como as coisas funcionam? O pastor está encarregado. É o homem encarregado que Deus trouxe para instruir e tudo mais. Ele cuida da parte espiritual. E foi isso que o Mamran disse na igreja, ó. Falando por irmão Neville e tudo mais, ó. Tu é a autoridade espiritual. Essa questão é contigo. Outras coisas não é contigo. E ponto final. E ponto final. Entendeu? Não sou eu que estou dizendo. É a palavra. É isso que nós queremos cumprir. Nós estamos defendendo. É isso aqui, ó. Tá? Quando um pastor começa a delegar coisas e mandar dentro de coisas que não compete a ele, é o velho cavalo vermelho correndo frouxo dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Porque a parte dele é a parte espiritual. Nós não estamos tirando o pastor, eu, Thiago, não estou tirando o pastor do envolvimento na igreja. Ele deve sim participar, ele deve. Só que tem coisas que não envolvem ele. Por exemplo, tudo é através de votação. Crimes cometidos na igreja. Ele apresenta, como diz o profeta, ele fala, ele traz a lei e tudo mais. Quem vai julgar é os membros da igreja, principalmente os anciãos, estabelecidos pela igreja. Pessoas que são maduras, homens foram estabelecidos para isso. Não é o pastor, eu quero, eu tiro, eu coloco, eu faço isso. Não. Isso é diabólico. Mas vamos continuar lendo aqui. Na mensagem, a revelação dos 7 selos, o segundo selo, tá bom? Parágrafo 284, pregado em 19 de março de 63.
Estou usando a tradução de Goiânia, tá? Parágrafo 284 e 319. O concílio foi firmado e eles elegeram um bispo cabeça. Então, ao fazerem isto, eles uniram a igreja e o Estado, tá vendo? Ó, eles uniram a igreja e o Estado. Então, até então, a falsa vinha vem com os bispos, que cuidavam só da parte espiritual. Mas o diabo, com ânsia de poder, ele também quer o poder político, ele quer fazer leis civis. Então ele se despojou do seu arco, ele desceu do seu cavalo branco, ele montou o seu cavalo vermelho, e ele podia matar qualquer um que não concordasse com ele, tá vendo? Por isso foi dada uma espada. Agora ele mata todo mundo, porque ele tem o poder e a autoridade dentro da igreja, ele faz o que ele quer. Quem deu esse poder para ele? Repito, foi os leigos, foram os ignorantes que empossaram ele. Aí está seu selo, o mesmo sujeito. Vejam não ir diretamente com isto rumo ao além. Vejam, ele une ambos os seus poderes. Agora lembre-se que ele tinha uma espada. Ele ia em frente com uma espada em sua mão, cavalgando um cavalo vermelho, movendo-se através do sangue de todos aqueles que discordassem dele. Tá vendo, irmãos? Eu pergunto para ti, isso acontece hoje na igreja? Matar todos aqueles que discordam do pastor e da doutrina do pastor? Ele não consulta nada, ele não pergunta nada para ninguém, se pode ou não pode fazer. Ele faz do jeito dele, ele troca as coisas do jeito dele, do que ele quer, porque ele acha que é a autoridade máxima. Nós falamos aqui, o pastor cuida da autoridade espiritual. É a maior e toda autoridade espiritual. Mas questões civis na igreja não é o pastor. Não é o pastor, é junto com o pastor, é bem diferente. O pastor tomar decisões junto com a igreja e o pastor tomar decisões separadas. Questões espirituais, separada. Questões civis, é junto. Estão entendendo? Por isso foi dada a ordem da igreja, e é para seguir. E o profeta disse, coloque isso no púlpito, porque ele sabia muito bem que sempre foi o espírito do diabo, um homem querer controlar tudo. Aí está lá bem claro. Quando o pastor, por exemplo, a igreja decide comprar instrumentos musicais, como a gente já falou muito aqui, está lá na ordem da igreja. A igreja acha que precisa. Tem dinheiro em caixa, e a igreja decide comprar qualquer instrumento, seja um violão, alguma coisa. E o pastor diz, não, não vou porque não tem dinheiro. É o cavalo vermelho, ele não pode fazer isso. É o demônio que está falando por ele. Porque a igreja, como autoridade máxima, votou e escolheu. Não depende dele. Ele apenas vota. Se ganhou a maioria, ele tem que ficar quieto e seguir a maioria. Se a igreja resolve pintar a igreja, abrir uma porta, um prédio, o pastor diz, não, não vou porque não tem dinheiro, porque não sei o que, tal. É o cavalo vermelho, porque ele não tem autoridade para isso. Quem decide são os administradores. A igreja decidiu, os administradores, junto com o tesoureiro, eles têm dinheiro. Por isso que o pastor não deve ficar no poder do dinheiro. Entendeu? Ele administra junto sim. Mas se eu creio que Deus levantou aquele homem, aquele pastor para trazer, para levar as pessoas à fé e cuidar da parte espiritual, eu tenho que crer também que Deus levantou administradores para cuidar da parte financeira. E Deus tem tesoureiros levantados para cuidar da parte financeira. Independente, essa parte financeira tem que ficar independente, tem que ter poder independente além do pastor. E se o pastor é corrupto, como a gente está vendo hoje aqui, toda a igreja cai e fica na mão dele. E não é assim. Porque os diáconos têm que ter autoridade também para chegar financeiramente, chegar no administrador, chegar no tesoureiro e dizer, tem caixa para fazer isso, isso, isso? Tem. Não é o pastor que vai impedir. Se a igreja quiser instrumento musical, líder de cântico, provado pela igreja, não é o pastor que vai impedir. Se quiser fazer uma obra de caridade, alguma coisa para ajudar o irmão, não é o pastor que vai impedir. O pastor não tem poder para impedir nada. Ele tem poder para votar junto com os demais. Por quê? Porque ele é poder espiritual, poder eclesiástico, não poder civil dentro da igreja. Eu sei que muita gente está me olhando, não vai gostar disso, vai dizer que eu estou tirando autoridade, mas como eu digo, são ignorantes, são leigos por não conhecer a palavra e não conhecer os princípios de Deus, que nós estamos falando aqui, já falamos várias vezes. É o velho cavalo vermelho cavalgando na igreja. Quando tu vê isso acontecendo, irmãos, saiba, é o demônio dentro da igreja. Por quê? Porque ele quer ter o poder absoluto. Nós convivemos eu congreguei numa, onde o pastor decidia tudo, era ele e a família dele, até o púlpito, a plataforma, a parede da igreja que ele achava. E nós sendo os leigos, eu digo isso, entro nisso, eu era leigo, ignorante, vendo isso, concordava com isso, alguma coisa dizia que estava errado, mas não tinha poder para falar isso. Por quê? Porque ele tinha a espada. E assim acontece com todos os pastores, irmão. Por quê? Porque ele tinha o poder. Entendeu? Ele conquistou os leigos com esse falso ensino, com essa ignorância, através de anos, que veio de Goiânia. Como os outros pastores que eu passei também, eles acham, eles decidem tudo, não questionam nada, não perguntam nada. Eles acham que não precisam, porque são autoridade máxima, agora eles cuidam da parte espiritual e da parte civil, da parte política, vamos dizer assim, dentro da igreja. Não tem ancião, porque o único ancião é ele. Ele é um despótico, que a gente já viu aqui que despotismo é diabólico. E nós congregamos numa igreja que era assim, era ele e a família, exaltava a família e tudo mais. Tá? Como são muitos que estão aí que a gente está vendo, está estampado. O cavalo vermelho está correndo frouxo ali.
tá cavalgando tranquilamente. E ele tem uma espada para matar qualquer um que discorda dele. Você está entendendo o que é o poder vermelho? É quando. Então não deve ter essa união dentro da igreja, esse poder absoluto no pastor. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não estou contra os pastores, eu estou querendo ver uma igreja sadia, estou querendo ver o Espírito Santo de Deus operando. Isso tudo é conversado, tudo é estabelecido, mas não pode se ter esse poder absoluto na mão de um homem. Não se pode, não se deve. Deus não deu essa autoridade. Vamos continuar lendo aqui. Agora lembre-se, ele tinha uma espada. Outra mensagem, a revelação dos 7 selos, o terceiro selo agora, tá? Pregado em 20 de março de 63, tradução de Goiânia. Assim encontramos então o cordeiro aqui. Aqui vem ele novamente, ele abre o outro. Olha, agora aqui vem um cavalo vermelho. Este homem tem na sua mão uma espada. Olha o que ele fala da espada. E ele cavalga exatamente através da escritura. Vejam, com essa espada em sua mão e foi para matar e tirar a paz da terra. Tá vendo? De novo falando da espada, né? Porque ele tem os dois poderes agora. Ele diz, eu mando, eu decido, é meu. Eu faço isso, eu faço aquilo. E ele ainda vai usar a mensagem e dizer aqui, ó, foi a autoridade dada por Deus. Nós estamos vendo que Deus condenou isso. O pastor, os líderes hoje têm autoridade. A igreja deve estar submissa ao pastor? Sim, mas o pastor também está submisso à igreja. Assim que funcionou. Eu não vou trazer muitas mensagens aqui, o Brando falando sobre isso, mas eu aconselho aqueles que estão me ouvindo e quiserem aprender um pouco mais lá no meu canal, quando eu falei sobre lei, principalmente a última parte, a parte 6, como julgar os casos da igreja, tu vai ver lá um exemplo claro do Mombrana falando isso. Claro, e mostrando, falando dos anciãos, ele começa a dizer, nós temos ancião aqui, tal, e cuida daqui para isso e tudo mais, nós temos um princípio bíblico, nós discorremos todo o princípio bíblico, mas tu acha que os nicolaítas vão gostar? Não. Tu acha que o espírito anticristo vai gostar? Não, porque é por causa da ânsia do poder. A ânsia do poder que eles não conseguem se colocar no lugar deles. Parágrafo 281. Agora, seu grande poder chegou, ele foi feito vigário do céu, né? Adorado como Deus. Veja que o Mombrano está falando isso do que aconteceu lá, mas tu traz para cá. Porque tu tem que reconhecer isso dentro da igreja hoje. Esse espírito dentro da igreja hoje, que isso está errado. Grande poder chegou, ele foi feito vigário do céu e adorado como Deus. Governante da terra pela união da igreja e do Estado, tá vendo? Da lei eclesiástica e da lei civil. Foi feito governador sobre a terra e lhe foi dada uma coroa. Para tirar por meio da oração as almas do purgatório, ele podia também interceder, né? Ele era como Deus sobre a terra, em lugar de Deus, junto a isso. Ele tinha grande poder para matar a qualquer um que não estivesse de acordo com o seu mandato. Isso acontece dentro da igreja hoje? Qualquer um que discorda do pastor? Não acontece, né? Isso a gente não vê isso acontecer hoje na igreja. Não, a gente não acontece. Aí foi lá nas Eras Negras. Quem ia discutir com ele? Quem é que vai discutir com o pastor hoje? Eles batem no peito. Quem tu é? Ainda eles falam. São extremamente ignorantes. Trata o povo de Deus como nada. Tá? Porque eles conquistaram, chegaram ao poder através dos próprios ignorantes e leigos. Tá? Bate no peito e diz, eu mando, eu decido. Com extrema arrogância. Não sabe nem o que é o Espírito Santo. Ele é o cabeça dela. O Estado não podia dizer nada, porque ele é o cabeça dele, tá vendo? Ele é o cabeça do Estado, ele é o cabeça religioso. Tá tudo unido num só. Entregue, é um ditador. Um papa é um ditador. Quem ia discutir com a igreja? Não podia dizer nada, ele é o cabeça. Ele é o cabeça do Estado. Então morreram aos milhões todas aquelas igrejinhas, irmão. Todas aquelas igrejinhas. Irmão, foram destruídas. E os crentes foram assassinados e serviram de alimento. Tá vendo? O que acontece quando dá tudo o poder na mão do homem só? Tá fadado ao fracasso. Serviram de alimento. E os leões e quantas coisas vêm. O dragão, Roma, Deus, autoridade e moradia. Tá. Ele já não se tornou um cavalo vermelho. Outra mensagem aqui. Tá? A mensagem do quarto selo, tá? Pregado em 21 de março de 63. Tradução, a voz de Deus, Goiânia. Então vejam, parágrafo 157, tá? Da mensagem do quarto selo. Então vejam, vocês. Então, se ele pôde unir o seu Estado e a igreja, tomou controle da parte espiritual e da parte civil, da parte das leis da igreja, então o cavaleiro do cavalo vermelho pode cavalgar. Podia cavalgar bastante. Vem verdadeiramente agora. Então encontramos seu ministério aqui em sua igreja-estado. Parágrafo 62.
Então, quando ele chega a hora da coroação, então ele se torna o falso profeta de seu ensinamento anticristo. Tá vendo? Daquele próprio ensinamento dele que foi vindo, ele chegou ao poder. Como é que esses pastores chegaram ao poder? Propagando aquele falso ensino deles. Trazendo aquele falso ensino, eles chegaram um dia o que são hoje. E são poderes absolutos dentro da igreja. Entendeu? Eles conquistaram o leigo aquilo, eles são ungidos para propagar aquilo. O ensinamento é fácil, é falso. A unção é verdadeira, mas os seus ensinamentos são falsos. Eles têm essa unção para propagar isso e conquistar as pessoas como estão conquistando hoje. E eles chegam ao poder. Então eles não querem saber de nada que os tire do poder. Porque a palavra os coloca no lugar deles. A palavra é que tira poder deles. Mas essa palavra tem que estar encarnada nas pessoas. Hein? Ele se torna falso profeta de seu ensinamento anticristo, entende? Então ele recebe uma espada. Por quê? Porque ele une seus poderes. Assim ele não tem que rogar permissão a ninguém, tá vendo? Isso acontece hoje, irmãos. O pastor não tem que pedir permissão para ninguém? Para certos assuntos? Ele não deve satisfação para a igreja. Nós estamos vendo aqui o que o profeta está dizendo, que deve sim. Ele une seus poderes, assim ele não tem que rogar permissão a ninguém. Ele é o governante do Estado, ele é o governante do céu. Recebe uma coroa tríplice, inventa para si mesmo uma ideia chamada purgatório, onde se alguém deles morresse, fosse para lá e tivesse dinheiro e quisesse pagar para sair, ele podia orar para que eles saíssem, porque ele tinha um poder para assim fazer. Ele é o vigário. Certamente é. Ele toma o lugar de Deus na terra, se isso não é tão claro como qualquer coisa. Número 2, cavalo vermelho, mata pela espada. Poder político, quando a igreja e o Estado se uniram. Então vocês entenderam o profeta confirmando o que é o cavalo vermelho? Por que vermelho? Porque eles saiu matando todos aqueles que não discordassem dele. E por que não discordavam dele? Porque ele tinha toda a autoridade civil e eclesiástica agora. Quem ia discordar? Quem vai fazer frente? Então tu tem que identificar isso na igreja hoje, quando tem esses homens autoritários, pastor, e muitos são boas pessoas, mas eles estão crendo nessa falso ensinamento. Eles aprenderam assim, isso veio trazido para nós, veio de Goiânia. Você fala porque veio de Goiânia. Foi propagado pelo ancião e por os outros demais, foi vindo, foi vindo, foi vindo. E nós estamos aqui quebrando isso, não aceitamos isso. Por quê? Porque ele, repito, está escrito e ponto final. Então é o demônio ali dentro, é o diabo ali dentro. Está usando esses homens, eles não percebem, porque eles não reconhecem isso dentro da estrutura da igreja. Eles só olham lá para fora, denominação e igreja católica e tal passado, eles não conseguem ver que o diabo está usando eles. Irmãos, eu sei que tu está me ouvindo e talvez tu vai ver isso. Quantas coisas tu viu de errado dentro da igreja? Quantas coisas tu tá vendo, não, isso não tá certo. Mas tu não pode falar nada. Por quê? Porque o poder da espada tá ali. Às vezes tu vê, a gente quer fazer uma igreja, a igreja tá discordando, pastor, disse, eu quero fazer isso e aquilo outro. E um monte de gente, tu e mais irmãos estão vendo, você não tá certo, eu não fui consultado nisso. Eu tenho minha opinião sobre isso, nem tua opinião vale. E tu fica ali preso, porque tu não pode fazer nada. Por quê? Porque o poder da espada é o cavalo vermelho que tá operando. Porque se esse pastor tivesse o mínimo de sanidade espiritual, ele ia consultar a igreja. O que a igreja acha sobre isso? Irmãos, vamos fazer em conjunto. O que vocês acham para melhorar aqui? Isso aqui não é questão espiritual, não é doutrina. Então, é questão civil. O que a gente pode fazer para melhorar? Às vezes a igreja quer ajudar tal irmão. E não pode. O pastor diz, não, porque não sei o quê. É o cavalo vermelho. Quando a igreja quer melhorar a questão do som, do áudio, aqueles que têm transmissão, querem fazer isso, o pastor vai lá e impede. É o cavalo vermelho. E ponto final, não cabe a ele. Tá bem claro a mensagem da igreja. Não trouxe aqui, mas basta tu ler, já falamos muitas e muitas vezes. E ponto final, não é ele que decide. Tem pessoas, isso. Por isso que a igreja deve estabelecer essas pessoas que vai trabalhar para o corpo local. A ideia de um corpo não é um membro só. Não é uma igreja de um membro, é uma igreja de vários membros. Entenderam? É isso, nós temos que estabelecer pessoas com esse entendimento. E para isso nós temos que trazer o verdadeiro ensino. Para que as coisas funcionem, para que Deus opere, para que todos os membros operem em conjunto. Onde a igreja se submeta ao pastor, mas o pastor se submeta à igreja. E ponto final, porque o profeta disse isso. Passou disso? É satânico, é diabólico. E irmãos, e a gente tem que ver isso. E tu tem que dizer não para isso. Tu tem que protestar onde tu vai dizer que você está errado. Isso é obra do anticristo. Isso é o diabo dentro da igreja. Amigo pastor, amigo irmão, colega, amigo diácono. O diabo está operando dentro da igreja. Abre teus olhos. Eu não vou fazer parte disso. Eu vou protestar contra isso. Eu não concordo com esse sistema. Eu não concordo com isso. Tu deve ouvir a igreja. Eles têm autoridade. Tu deve estabelecer pessoas com autoridade.
Pessoas com autoridade na música, pessoas com autoridade no diaconato, pessoas com autoridade no dinheiro, pessoas com autoridade na administração, pessoas com autoridade em todos os sentidos, já que o pastor também é uma autoridade espiritual. Isso deve estar na igreja e ponto final. Então tu vê, eu sei que tu vê na igreja muita coisa, tu fica preso, tu que tá me ouvindo, no íntimo do teu coração, tu sabe que isso está errado. Mas tu não consegue fazer nada, porque a espada tá ali. Ele acha, o pastor, os ministros têm autoridade na parte espiritual e na parte civil. E aí tu não pode fazer nada. Ou seja, o que é o meu conselho? Sai desse meio. Fica longe disso. Talvez eu ficar para a próxima transmissão, o profeta dizendo, fica longe desse negócio. Tu viu que isso aí tá errado? Fica longe disso. Então aqui um resuminho, tá? A gente viu que o cavalo branco começou em Éfeso, né? Passou por Esmirna, foi até a era de Pérgamo. Então onde ele foi coroado. Então agora, quando ele é coroado, ele tem autoridade, agora esse espírito tem autoridade não só na parte religiosa, mas também na parte civil, tá? Na parte do Estado, ele se torna um chefe de Estado, tá? Um chefe religioso e um chefe de Estado. Então ele se torna um papa. E agora o cavalo vermelho, ele vai até meados de Sardes, mais ou menos aí, matando a espada, onde ele matou, principalmente na era de Tiatira, matou milhões e milhões. Tá? Mas que nem diz o profeta nessa mensagem do quarto selo, ele matou milhões, 68 milhões, cerca de 60 milhões, 200 milhões, não me lembro direito o número, de cristãos pela espada, por isso foi o sangue vermelho. Só que o profeta fala, através da falsa doutrina, foi bilhões. E aqueles que creram ficaram a favor. Aqueles que ele matou, que eram contra, que protestavam, foram milhões mortos. Mas os que são mortos espirituais é muito maior a conta. É muito maior, mais que o dobro. Sei lá, 10 vezes mais. São bilhões que foram mortos com morte espiritual. Aqueles morreram com morte natural, mas outros morreram com morte espiritual. E o que está acontecendo na igreja hoje? É morte espiritual, só porque não está vendo sangue na igreja, mas espiritualmente estão mortos, condenados ao inferno. Condenados ao inferno, mortos espiritualmente, através dos falsos ensinos. Agora, se tu diz para mim que não tem importância o que está acontecendo na igreja, e tu vai ter comunhão, não tem importância, porque tu não entendeu nada e o espírito anticristo opera sobre ti. Porque se tu tá vendo isso, tu vai protestar e tu vai tentar ajudar e dizer, irmão, isso está errado. Pastor, isso está errado. Meu amigo, isso está errado. Tu vai nas reuniões para dizer, isso aqui está errado. Esse sistema está errado. Essa maneira de fazer as coisas está errada, porque isso é o puro anticristo. E tu vai tentar convencer. E como diz a Bíblia lá, ao homem herege admoesta duas ou três vezes, depois se afasta. Tentou estar nas reuniões, tentou estar no encontro dos pastores. Esses homens não querem ouvir duas ou três vezes, se afasta deles e ponto final. Segue o que diz a Bíblia. Aqui, ó, outro conselho, sai fora. Deixa eles e vai viver isolado. Mas o que a gente está vendo hoje? Uma carência espiritual, irmãos. Eu vejo uma carência de irmãos, uma carência de pastor. Tem que ter companheirista, tem que ter aquilo, que eu tô me sentindo sozinho, tô me sentindo aquado. Mano, isso é uma carência. A minha Bíblia me diz que faz com que o solitário viva em família. Deus faz com que o solitário viva em família. Deus vai dar família e vai dar irmãos. Porque essa carência toda, tem irmãos que é carente, tem que estar junto com. Aqui não, tem que estar em comunhão, tem que estar, porque é coisa boa, vai ter reunião lá e tal. Mas tá vendo que o Espírito Anticristo tá livremente lá, meu Deus do céu. É porque tu te sente tão bem nesse meio. Não, o profeta disse que a gente tem que ter companheirismo com o errado, com as coisas erradas, com o nicolaísmo. É isso que ele disse pra te estar de mão dada com o cavalo vermelho lá. Ainda sobe na garupa e vai montar junto. Tu não tem discernimento? Não tem, a gente vê que não tem. Tem nojeiras acontecendo, tem coisa errada. Pastores riram da nossa fé, debocha da nossa fé, fala um monte de coisa e tu vai subir na garupa, vai montar na garupa desse cavalo. O pastor tá cavalgando esse cavalo vermelho e branco e tu sobe na garupa e vai cavalgar junto. Vai dar uns trotes junto. Ei, que comum, que culto bom, que reunião abençoada. Oh, eu vou adorar junto. Falamos aqui sobre honra. A tua presença é uma honra. Mas não entendem, o espírito anticristo da igreja vão lá e fazem parte junto. O diabo dá risada. Eu sempre falo, ele dá risada. Nós estamos aqui para protestar e dizer isso está errado. Ó, tem que saber que está errado. Essas doutrinas estão erradas. Tem pessoas que falam, vem às vezes visitante da igreja, irmão, não pode pegar pesado. Tem que ser assim, tem que ser amor. Que amor? Isso vem do fundo do inferno, esse amor. Leva embora esse amor. A gente tem que falar a verdade. A gente não sabe quando a pessoa vai vir mais uma vez ou quando ela vai ouvir. Quem sabe é a última vez dela. Então ela tem que saber que isso que ela está fazendo é errado. Tem que mexer na ferida e dizer isso aí tá errado. Pecado é pecado. Isso tá errado. Coisas práticas erradas na igreja é práticas erradas. Se ela não voltar nunca mais. Calma. Como eu digo, irmãos, a gente vai ficando sozinho mesmo, né? A gente quer falar a verdade, quer a coisa pura. A gente não se mistura. Por isso que a gente não tá junto nesses encontros, nessas reuniões, culto especial. Mas assim, ó, coisa boa ser separado.
Como diz o profeta lá, que Neemias, que os pastores ministros deveriam ser como Neemias, falar a verdade, mostrar o claro. Aqueles que querem o correto vão se juntar ao seu lado, os que não querem vão embora. Então os que não querem a nossa amizade, que não gostam da nossa transmissão, vão embora. Como eu digo, é um favor que vocês fazem na minha vida, na vida dos meus irmãos. Então sabe o favor que vocês fazem, não estando junto, com os seus costumes, com as coisas erradas, com as vaidades de vocês. Podem ir, não estão precisando, a gente quer a coisa pura. Entendeu? A gente quer a coisa correta. Se tu quer a coisa correta, a gente agrega. Coisa errada, pode ir embora. Pode ir embora. É um favor que você faz pro corpo local. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, irmãos. Então, aqui resumindo, ele vai até a Era de Sardes, mais ou menos, com esse poder. Então, aqui na Era de Sardes, ele já entra no cavalo preto. E vai ficar para uma próxima vez, tá? Quero fazer um curto mesmo e quero falar dos outros 2 cavalos na próxima transmissão. Não quero que seja longo demais. Então, medita sobre isso que nós acabamos de falar, tá? O poder religioso e depois o poder religioso do Estado. Vê se isso está acontecendo na tua igreja. Se toda a autoridade está dada a um homem. Tá? E não adianta o povo dizer, não, porque é o pastor que manda, que é o pastor... porque ele é leigo e ignorante. Não, ele tem que entender a posição dele, ele tem que entender o lugar dele, ele tem que entender o dom dele, ele tem que entender por que ele está ali. Tá? Ele está submisso ao pastor, sim, mas o pastor também está submisso à igreja. É assim que nós cremos, é assim que eu creio. Por quê? Porque é assim que está escrito. Nem que a gente fique sozinho, fique com poucas pessoas. Tá? A gente tenta mostrar isso para as pessoas. E vão meditar e discutir sobre isso. Tá? Não bater boca. Agora, dá autoridade, dá honra a quem merece honra. Tá? E tem autoridade que não foi dada para ministro, não foi dada para pastor. E eu quero que tu vejas dentro da igreja. Discuta, converse com o teu ministro, com o teu pastor. 2 ou 3 vezes. Não deu? Se afasta, sai daí. Tá? Que Deus vai te dar um lugar melhor do que esse lugar que tu está aí. Deixa eu ver se só tem mais alguma coisa aqui. Então, a gente termina aqui, irmãos, tá bom? Quero que tu identifique isso. O povo não está identificando essas obras, essas coisas erradas, essas vaidades, esses costumes, manias, jeitinho dentro da igreja. Isso é o diabo dentro da igreja. É o demônio, ele está dentro da igreja. Ele não está lá fora, ele está dentro da igreja porque ele quer destruir. E nós temos que identificar isso e tirar isso para fora, chutar isso para fora. Não importa quem seja. Se errou o irmão nos corrige, chutamos o irmão para fora. Tem mensagem. Eu vou ver se eu trago semana que vem o irmão Branco falando isso. Se errou o pastor, ele não quer se consertar, chuta o pastor para fora. Não importa, a igreja tem que ser sadia. E nós temos que dizer que isso está errado. Agora, se elas querem continuar, continuem. Então saiu eu. Quer continuar com o erro? Fiquem com o erro aqui. Vocês querem um homem caído do púlpito? Fiquem com o homem caído. Estou indo embora. Entendeu? Nós temos que mostrar nossas cores, nós temos que mostrar o que a gente pensa e como as coisas realmente são. Então tá, irmãos, eu quero que vocês meditem sobre isso, sobre o poder do Estado e o poder religioso, como é que começou o engano religioso, através dos ignorantes, dos leigos que não querem saber. A gente envolve Nicolaísmo, envolve o leque se abre. Quando a gente fala em Nicolaísmo, o leque faz isso aqui, é muitos caminhos, é muitas coisas. Tá? Muitos pastores falaram. Então, quando ele conquista os leigos, ele assume o poder, e quando ele assume o poder, ele tem autoridade religiosa e autoridade civil dentro da igreja, e ele se torna um papa absoluto. Ninguém consegue fazer frente com ele. Mas eu tenho certeza que tu que está me ouvindo, irmãos, tá nessas igrejas que viu que a coisa está errada, no fundo do teu coração tu sabe que está errado. Quando tu não consegue opinar da tua opinião, tu não tem poder, saiba, irmão, que tu já está conquistado, o poder do cavalo vermelho está ali dentro. Ela está com uma espada ali, com autoridade, para matar qualquer um que discorda dele. Meu conselho, sai daí, porque foi isso que o profeta disse. Sai desse meio. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Poderoso Deus, Senhor Jesus eterno, maravilhoso. Te dou graças por tudo em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela transmissão, Pai. Sei que foi curta aqui, mas eu quero me disciplinar e quero que o Senhor me dê a inspiração para fazer as coisas curtas, Pai. Que as pessoas entendam isso, que elas possam compreender e que o Senhor ajude elas a entender, Pai, que o engano, o espírito anticristo está dentro da igreja, não está lá fora. E que elas possam e aprendam a identificar. Eu te peço, Pai, dá uma boa noite a cada um, em nome de Jesus Cristo. E se sobrar dia ainda, Pai, se o Senhor nos permitir, nós continuaremos em breve. É o meu desejo que todos tenham uma boa noite, Pai, e uma boa semana, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz, tenham um bom final de semana, em nome de Jesus Cristo. Amém.
que a tua